Toda honra e toda glória seja dada ao nosso Rei. Ele merece a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa gratidão. Amém? Estou aqui nesta manhã com meu coração transbordando de alegria. Sou grata a Deus pelo convite da nossa pastora Idalina. Mais uma vez, eu quero honrar esta casa, agradecer a Deus, louvar a Deus pela vida do pastor Toninho, que foi um grande pai, que me ensinou muito, aprendi muito mesmo, igreja, muito, e guardo todos os ensinamentos, e tudo que eles fizeram por mim, naquele ponto de pregação. Nunca deixei de ser grata, nunca deixei de falar a Deus, que a minha gratidão pela vida desse casal, um casal que eu amo, um casal que eu tiro muitas, a gente olha e tira muitas, como se diz a palavra, Jesus falou, muitas experiências. Eu louvo a Deus por isso. Sou grata a Deus pela vida do meu esposo nesta manhã, que me acompanha. Agradeço a Deus pela vida da nossa diaconisa Marinete, diaconisa Maressa, que nos acompanha nesta manhã. Trago a paz do Senhor para a vida dos pastores e para a igreja, dos nossos pastores. Eles mandam um abraço aos nossos pastores e a cada um de vocês, igreja, nesta manhã. Estou aqui debaixo da bênção e louvo ao Senhor por tudo isso. E também sou grata a Deus por ver uma parte da minha família também, adorando o Senhor aqui nos instrumentos, nos louvores. Eu sou grata a Deus por isso. E nesta manhã, sem perda de tempo, o Senhor, Ele já confirmou aqui, através da vida do pastor Toninho, a palavra que o Senhor colocou em meu coração. Como a nossa pastora já disse, é um retiro espiritual. E aquilo que o Senhor, Ele tem para fazer na minha vida e na sua vida, hoje, amanhã e depois de amanhã, eu creio que será um grande avivamento para as nossas vidas espiritual. Eu creio que antes de nós chegarmos aqui, os pastores já estavam ali com a igreja em oração, clamando ao Senhor, para que quando chegasse esse dia, e eu também me coloquei de joelhos por essa causa, em jejum e oração, para que o Senhor vier trazer um grande avivamento para as nossas vidas. Aleluia, Jesus, glória a Deus. E eu creio que a palavra do Senhor nesta manhã, ela vai se renovar nas nossas vidas, porque eu creio que foi da parte do Pai em que Ele colocou em nossos corações. Aleluia. Abra suas Bíblias em Mateus, aleluia, 26, do versículo 36 em diante. Aleluias. Aleluia, Jesus. Quando o nosso pastor Toninho trazia aqui a palavra, eu falei: obrigado, Jesus, porque o Senhor confirmou aquilo que o Senhor me deu para trazer à tua igreja. Aleluia, Jesus. Jesus no Getsemane. Aleluia, amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro, Tiago e João, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia,
não seja como eu quero, mas como tu queres. Aleluia, Jesus. Até aí. Aqui nós podemos ver que Jesus, quando... Pode se sentar, igreja. Aleluia. Nós aqui podemos ver a angústia que Jesus já estava quando ele fez o convite para os seus 3 amigos: vamos comigo se retirar, porque a minha alma está angustiada. Chegando Jesus ali naquele jardim do Getsemane, Jesus pediu aos seus amigos, porque era assim que ele tratava, né, pastor Toninho? E meus amigos. Ele tinha 3 amigos chegados, mas o mais amigo mesmo era João. Mas ele deixou eles ali fora e ele entrou para aquele jardim. Mas antes que ele entrasse ali, ele disse aos 3: orem comigo. E ele entrou para dentro do jardim para orar, para falar com o Pai. Porque você já parou para imaginar? Porque Jesus, ele era homem na terra, mas ele era Deus também. Ele era um Deus que ele tinha aquela visão de tudo ali na frente, o que ele iria passar. Então a alma dele se angustiou, ele se desesperou e ele foi ter com o Pai naquele jardim. E quando ele entrou ali, ele prostrou-se de joelho. Ele fez uma oração ao Pai, pedindo a ele que, se fosse possível, apartasse dele aquele cálice, porque ele já via tudo que lá na frente, o que ele iria passar, a dor da cruz, aquelas dores que ele iria passar. Então ele fez o primeiro pedido. Aleluia, Jesus. Pai, se é possível, passa de mim este cálice, vírgula, mas todavia, vírgula novamente, significa uma espera. E ele esperou ali. Aí ele continuou: mas não seja como eu quero, mas como tu queres. Aleluia, Jesus. Irmãos, muitas das vezes nós também ficamos angustiados, ficamos desesperados por alguma coisa que sobrevém às nossas vidas. E aí às vezes nós precisamos de ter alguém do nosso lado, como Jesus teve ali 3, para ajudar ele. Mas às vezes nós também nos vemos como Jesus viu ali naquele momento. Porque quando ele saiu daquela oração ali e saiu para fora, ele viu que os 3 amigos estavam dormindo. E quantas das vezes, pastor Toninho, nos sobrevém tais coisas que nós olhamos com os olhos da nossa fé e nós vemos que nós não vamos suportar, e nós precisamos de alguém para estar do nosso lado. Mas quando olhamos, clamamos aos Deus do céu e nós não vemos ninguém para nos ajudar. Assim sentiu-se Jesus naquele momento. Ele viu que ninguém queria ajudar. Eles estavam dormindo. Como o nosso pastor já disse aqui, quantas vezes dormimos? Não vigiamos. Mas quando ele sai dali, voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos. E disse a Pedro: então, nenhuma hora pudeste velar comigo? Mais tristeza o nosso Jesus sentiu, porque ele se sentiu sozinho. Mas era necessário tudo isso acontecer com ele. Então ele volta a segunda vez e ele fala: fiquem aqui e orem comigo. E Jesus volta novamente para dentro do jardim. E novamente o Senhor, ele dobra os seus joelhos. Irmão, você pode imaginar o desespero que Jesus estava ali, como homem.
Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Pela segunda vez, ele pede ao Senhor que passasse aquele cálice amargo dele, mas Deus não poderia passar aquele cálice, porque ele deixou um livre-arbítrio para o seu filho. Porque quando Jesus, ele escolheu passar por todo o sofrimento, ele sabia que nem eu e nem você suportaria tanta dor, tanto sofrimento. Então o livre-arbítrio dele aceitou que ele sofresse todas as dores, para que hoje nós pudéssemos ser livres. Aleluia, Jesus. Então Jesus ali vai novamente, pela segunda vez, e diz: meu Pai, se este cálice não pode passar de mim, sem eu beber, faça a tua vontade. Mais uma vez o Senhor Jesus, ele fala para Deus que não fizesse a vontade dele, mas fizesse aquilo que Deus tinha dentro do seu coração. E Jesus, retornando pela terceira vez, ele entra de volta àquele jardim para clamar novamente a Deus. Você já parou para imaginar o desespero, a dor que ele sentia dentro dele? Se ele pudesse deixar tudo isso para lá, mas ele não podia, porque não tinha ninguém para suportar aquela cruz, aquela coroa, tudo que ele suportou por nós. Mas ali ele retorna novamente e vai ter com o Pai. E novamente, quando ele sai dali de dentro, ele volta e ele olha para os seus discípulos e vê que eles ainda continuavam dormindo. Jesus ali repreendendo eles novamente, fala: será que vocês não podem me ajudar em oração? Mas eles ali falam: mas como? O Senhor não nos ensinou a orar. Então Jesus, ele ensinou uma oração para eles, que era o Pai Nosso. E se você for examinar o Pai Nosso, quando nós oramos, quando eles ali, aquele pouquinho de tempo, eles fizeram somente essa oração: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois que teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje e para todos sempre. Amém. Essa foi a oração que os 3 discípulos fizeram. E se você parar para examinar, eles não precisavam mais orar nada, porque dentro do Pai Nosso já tem 3 palavras: o pão nosso. Quando você ora o pão nosso, você recebe o pão do céu. Quando você fala mais à frente, perdoa-nos, você recebe o perdão. E quando você pede, livrai-nos de todo mal, você está recebendo livramento. Então para eles estava bom aquela oração, porque eles já tinham pão, eles já tinham perdão e eles tinham livramento. O que mais eles poderiam orar? Então Jesus, saindo dali, saiu para fora novamente, a terceira vez. E quando ele sai para fora e que ele se reúne de volta com eles, ele ouve um barulho que vem, um barulho de uma multidão. E ali
Jesus, ele percebe, porque ele já sabia, irmãos. Através da palavra você sabe que quando Jesus, ele saiu para fora daquele jardim, depois que ele gritou, depois que ele chorou, depois que ele implorou ao Pai, que se possível fosse de retirar dele aquele cálice, Jesus ouve aquela multidão e Jesus já sabia quem vinha vindo ali. Um dos seus discípulos que o trairia. Jesus já sabia, porque naquela última ceia, quando Jesus, ele fez a última ceia junto dos seus discípulos, ali Jesus já revelou quem era o traidor que o traía. E ali chegando Judas, Jesus, antes de Judas chegar, Jesus gritou: a quem procurais? A quem vocês procuram? E eles gritaram: procuramos Jesus. E Jesus disse: eu estou aqui. Ele não se intimidou, ele não correu. Irmãos, aquele jardim era grande, estava tudo escuro. Jesus poderia ter se enfiado por aquele jardim e ter fugido, mas ele sabia que era mister ele responder a tudo quanto o Pai tinha colocado para ele. Ele não foi covarde, ele não fugiu, ele esperou ali, porque através daquelas 3 orações que Jesus ele fizera ao Pai, o coração dele se aquietou, o coração dele parou aquele desespero, porque ele já sabia tudo o que ele iria passar. Então ele ali, ele se declarou: Pai, estou aqui, faça, cumpra em mim a tua vontade, cumpra o teu querer. Irmãos, que hora difícil, que hora mais difícil, em que o Senhor Jesus, ele mesmo grita: eu estou aqui. Ele não fugiu. Mas nós, seres humanos, muitas vezes até fugimos, porque somos fracos e somos falhos. Às vezes sobrevêm algumas coisas nas nossas vidas que nós não queremos passar por aquilo, mas o Senhor Jesus nos adverte: vigiai e orai, porque não sabemos o que pode nos sobreviver. Vigiai e orai. É tempo, irmãos, é tempo de nós vigiarmos e nós orarmos. Nós temos que estar prontos, em vigilância e em oração. E muitos estão como aqueles discípulos, dormindo, já não ora mais, já não jejua mais, já não tem mais nem coragem de falar: Pai, eu te agradeço. E é um tempo que nós temos, é um tempo que Jesus preparou para nós, que o nosso Pai Celestial preparou para nós vigiarmos e orarmos, porque não sabemos a hora em que o Senhor virá. E se nós não estivermos preparados, como Jesus estava, como Ele se preparou, porque Jesus, sendo Deus, um ser divino, Ele foi se preparar, Ele foi orar, Ele foi vigiar, Ele foi buscar a Deus, e o Senhor o preparou. O Senhor nosso Deus o preparou. Então, irmãos, é tempo de vigiar e orar, é tempo de nos prepararmos, é tempo de buscar a face do Deus vivo, é tempo de ficar em vigilância, olhando de um lado para o outro, para que você possa estar atento de que lado vem ciladas do inimigo, de que lado vem, para você estar firme
preparado, porque quando chegar esse tempo, você poderá dizer: eu estou preparado, eu estou firmado num Deus que tudo pode. Então busque o Senhor. O Senhor está nos ensinando aqui que nós devemos buscar o Senhor. É tempo de buscar a face do nosso Deus, nos preparar para a vinda de Cristo, porque Ele vem. Os sinais estão dizendo: Ele vem. Os sinais já estão dizendo aqui nessa terra. Nós estamos vendo tudo está sendo consumado. A palavra de Deus está sendo consumada. Então fique atento, se prepare, ore mais, busque mais, louve mais, adore mais, seja fiel ao Senhor, faça a obra do Senhor com amor, faça a obra do Senhor com gratidão. Sejamos gratos ao Pai por tudo o que o Senhor já fez até o dia de hoje nas nossas vidas. Nunca esqueça de acordar de manhã, dobre os seus joelhos e fale: obrigado, Senhor, porque eu pude acordar e o Senhor pode me dar fôlego de vida. Ande em retidão com o Senhor, seja obediente aos seus pastores, ame mais, adore mais, porque isso traz gratidão ao Senhor. Sejamos gratos em tudo. Aleluia, Jesus. E ali, aquele povo que chegou para buscar o Senhor, e Judas foi até Jesus, porque esse era o sinal. Judas disse àqueles soldados que aquele que ele beijasse o rosto, aquele era Jesus. E quando Judas chega até Jesus, ele o beija no rosto. E sabe o que Jesus fez? A palavra diz que ele abraçou Judas e ele falou no ouvido dele: meu amigo. Jesus ainda chamou Judas de amigo. E Jesus ali falou: eu me lembro de quando você estava comigo. Eu me lembro de quando você caminhou comigo. Você é meu amigo. Jesus não criticou ele. Jesus não deixou ele de lado. Porque Jesus era amor. Então, se algum dia alguém fizer algo para você, lembre-se dessa passagem. Lembre-se disso. Que Jesus ali à beira da morte, ele ainda chamou aquele que estava traindo ele. Estava doendo dentro dele, mas ele chamou: meu amigo. Difícil, né, igreja? Difícil para nós abraçar alguém que nos trai e ainda dizer para ele: eu te amo, você é meu amigo. Mas Jesus advertiu isso para nós. E ali Jesus foi entregue. E ali começou, quando ele foi levado para o Sinédrio. Jesus ali foi julgado, como se ele fosse o pior homem da face da terra. E Jesus ali se entregou, porque ele disse ao Pai: eu vou fazer tudo que o Senhor manda. Eu aceito, meu Pai, eu aceito passar por tudo isso, por todo esse sofrimento, porque nenhum dos meus irmãos aguentaria passar por isso. E Jesus foi levado à cruz. Jesus carregou aquela cruz. Jesus foi cuspido. Jesus foi humilhado. Aquela cruz que foi levada no ombro dele machucava todo ele, e eles ainda o machucavam mais. Jesus foi açoitado
por mim e por você. Jesus foi ali, sofreu tantos açoites que ficou todo machucado. O seu corpo já não tinha mais aonde machucar, pelos açoites que ele levava, daqueles chicotes. Será que eu e você já paramos para sentir um pouquinho daquela dor que Jesus está ali suportando para mim e para você? O sofrimento de Cristo ali era tão duro, mas ele suportou. Ele suportou como homem que foi aqui na terra. E ali Jesus foi pregado. Ali Jesus foi pregado no meio de 2 salteadores, um de cada lado. E toda aquela multidão que caminhava junto de Jesus sofria ali aquela dor com ele. Mas Jesus foi crucificado naquela cruz. Jesus foi pregado aos seus pés. Jesus foi pregado às suas mãos. O seu sangue corria naquela cruz. E diante de 2 ali salteadores, um de cada lado dele, aí então o diabo usa um para falar para ele: você não é Cristo? Você não é filho de Deus? Salva a ti mesmo. Mas Jesus nem se importou com aquilo, porque do outro lado o Senhor permitiu que, ainda mesmo que Jesus estava ali pregado, todo machucado, açoitado, o sangue dele que corria do outro lado, aquele outro salteador, Deus permite que ele olhe para Jesus e fala: Senhor, me leva contigo, lembra-te de mim quando entrares no teu paraíso. Ali era o Espírito Santo tocando no coração dele e vendo ali que o sacrifício que ele estava fazendo, ele também queria, mesmo que aquele outro falando daquela maneira e ele o repreendesse: por que tu falas assim? Eu quero ser salvo. E Jesus ali disse a ele: ainda hoje estará comigo no paraíso. Aleluia, Jesus. Aleluia, meu Pai. E ainda na cruz, Jesus ainda fazia milagre. Mas naquele momento de dor e sofrimento, Jesus ali suportava tudo, porque ele não aceitava que a morte viesse até ele. Mas ele sabia que ele iria ter na vida dele o grande milagre de Deus. Então Jesus ali, olhando-se, inclinando para baixo, ele viu aquela multidão. Ele olhava de um lado e via a multidão que o seguia. Mas quando ele se curvou para baixo, ele viu a mãe dele, João, ali nos pés da cruz. Então, naquele momento, você pode imaginar Jesus vendo a mãe dele ali, juntamente com o seu amigo, o seu melhor amigo. Ele se curvou e disse: cuida bem da minha mãe, João. Aleluia. Cuida bem da minha mãe. Filhos, cuida dos seus pais. Honra teu pai e honra tua mãe, para que você tenha sucesso nessa terra, para que você seja bem sucedido. Honra o teu pai e honra a tua mãe, porque Jesus ali, antes dele morrer, ele pediu ao seu amigo: honra, cuida da minha mãe, agora ela será a tua mãe. Mãe, cuida do seu filho, que agora ele será o seu filho. Então
Então Jesus nos ensinava mais uma vez que nós temos que ser, que nós temos que honrar os nossos pais. Honra, filhos. Cuide dos seus pais. Você que ainda tem seu pai e sua mãe. Eu já não tenho mais o meu pai nem a minha mãe, mas eu fui uma filha muito obediente a eles. Eu honrei o meu pai, honrei a minha mãe. Em todo o tempo que eles estiveram aqui na terra, eu honrei eles, porque desde criança eu já ouvia falar dessa palavra. Mesmo ainda quando eu não conhecia ainda Jesus bem, porque eu fui um tempo para o catolicismo, mas tudo que eu fazia, irmãos, eu fazia bem feito. E depois, quando Jesus me chamou à graça, eu também permaneci e continuei a honrar os meus pais, mas aprove a Deus levá-los antes que eu pensasse. Então eu digo para você, filho, filha, honre seus pais, abrace eles, diga para eles: pais, também vocês honrem seus filhos, abrace eles, diga a eles que vocês o amam, porque isso é gratificante. Porque Jesus, ele honrou o seu pai. Jesus fez tudo que o pai mandou ele fazer. Foi a escolha de Jesus. Aleluia, Jesus. E ali Jesus, ele erguendo a sua cabeça para o alto, ele disse: Pai, tudo está consumado. Ele dizia ali: Pai, já estou preparado, pode me levar contigo. E aí Jesus expirou e ele partiu. Aleluia, Jesus. Aleluias. Glórias te damos. Mas Jesus, antes mesmo dele retornar, dele ressuscitar aos céus, Jesus ainda pôde estar ali mais uma vez com os seus discípulos. E ali ele pôde alertá-los que continuassem, porque ele iria para o Pai, mas ele voltaria. E Jesus, ali, indo para o Pai, todos ali os procuravam, mas ninguém mais via o Senhor. Então, duas mulheres, Maria Madalena e Maria, foram no sábado de manhã procurar Jesus ali, porque ele tinha sido sepultado naquele sepulcro, que só foi ele ali, ele era o primeiro a ter sido naquele sepulcro. E quando elas vão para ali levar aqueles ungüentos para ungir o Senhor que estava morto naquele sepulcro, quando elas chegam ali, a pedra já estava removida e Jesus, como diz a palavra, já não estava mais ali. Jesus já não estava mais ali. Jesus já estava preparado para subir aos céus e ficar ao lado do Pai, aonde o tempo todo ele viveu ali. Mas antes que Jesus fosse ao terceiro dia, Jesus antes ele entrou no inferno e tomou a chave da mão do diabo. E o que foi que ele disse? Eu quero ouvir, igreja. O que foi que Jesus disse quando ele tomou a chave da morte ali dentro do inferno? O que foi que Jesus disse? O que é, pastor? Nada foi a morte da vitória. Jesus, tomando a chave, ele disse que nem no inferno e nem no diabo
nem seus demônios poderiam ter matado ele, mas ele foi levado aos céus, e hoje ele já não está mais aqui. Jesus, ele ressuscitou dos mortos, e hoje Jesus, ele vive. Jesus, ele está presente aqui conosco nesta manhã. Hoje nós podemos dizer: Jesus, ele vive. Jesus ressuscitou. Aleluia, meu Deus. Oh, papai querido, nesta manhã, Senhor, nós queremos declarar que a vitória foi do nosso Senhor Jesus, porque a morte não pode levá-lo, mas ele ressuscitou. Oh, aleluia, Jesus. E se Jesus ressuscitou, ele virá novamente para buscar a tua igreja. Então, se prepara, igreja, para ir com o Senhor. Oh, aleluia, Pai. Glórias te damos, Senhor, nesta manhã. E aqui eu encerro esta palavra dizendo: a ressurreição do Senhor Jesus ao terceiro dia. Aleluia. Hoje nós estamos no primeiro dia deste retiro, e eu sei que o Senhor Jesus, ele vai falar mais em cada dia, em cada coração. Sabemos que hoje à noite o Senhor tem mais um pouco preparado. Sabemos que amanhã de manhã mais um pouco o Senhor vai preparar à noite. E quando chegar o domingo da ressurreição, eu e você estaremos prontos e livres para adorar o nosso Deus. Aleluia, Jesus. Você pode adorar o Senhor nesta manhã? Você pode glorificar o nome dele? Você pode dizer que ele é o Senhor da sua vida? Você pode dizer a ele: Pai, obrigada por tudo. Obrigada pela morte de cruz, Pai. Obrigado pelo seu sangue, Senhor, que o Senhor derramou naquela cruz por mim, Pai. Nós somos gratos a ti, Senhor, porque nós não suportaríamos tudo isso. Mas ele, como homem e como ser divino, ele suportou todas as nossas dores e levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, o castigo que estava sobre nós. O Senhor Jesus o abraçou e levou para aquela cruz e nos deu a vitória. E hoje nós somos livres para dizer: eu tudo posso naquele que me fortalece, porque maior é aquele que está em mim e não o que está no mundo. Oh, aleluia, Jesus. Então adore o Senhor nesta manhã, glorifique e exalte a Ele. Aleluia, Jesus. Exaltado e glorificado é o nome do Senhor nesta manhã. Pai, nós entregamos diante de ti, papai, todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, papai querido, e nós agradecemos porque o Senhor é Deus fiel para nos dar a vitória. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Aleluia. Grande é o poder do nosso Deus. E esta foi a palavra que o Senhor colocou em meu coração. Eu gostaria de saber se o ministério de louvor canta o Pai Nosso. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Aleluias, aleluias. Vamos se colocar de pé e vamos cantar ao Senhor nesta manhã. Aleluia, Jesus. Vamos dizer a Ele nesta manhã que Ele é o nosso Pai. Aleluia. E que você possa sair daqui nesta manhã e permanecer na presença do Pai, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória seja o nome do Senhor. Aleluia. Grande Deus, maravilhoso. Aleluia. Coloque a sua mão no seu coração. Aleluia, Jesus. Oh, glória.
pedimos graça, meu Pai, por essa oportunidade que o Senhor nos deu, Senhor amado, de poder falar de Ti, Papai querido, poder trazer, Senhor, o Teu sofrimento por nós, Pai. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Traz para as nossas vidas, Pai, nessa